forem entrando, vão acompanhando. São 7h02. Vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje é a aula 7, reforma e contra-reforma. Esse é um assunto, turma, que está dentro daquele contexto do Renascimento, das grandes navegações, e esse é um assunto que eu não poderia deixar passar, porque ano passado ele foi cobrado no Enem, ele teve questões dele no Enem, e há 90% de chance ou mais de ter questões esse ano no Enem sobre esse assunto, porque ele passou alguns anos sem aparecer nenhuma questão, por isso foi difícil encontrar algumas questões dos Enems passados para vocês. Então, eu coloquei de universidades específicas, como a UFRN, algumas universidades em São Paulo, sobre esse assunto especificamente. Mas ano passado caiu, né, tem uma questão hoje que a gente vai ver, e esse ano é bem possível que vai cair. Então, vamos ficar atentos a esse assunto de hoje. Qualquer dúvida já sabem, é só ligar o microfone, falar alguma coisa durante a aula ou deixar o comentário no vídeo que Carol vai postar no YouTube ou aqui na nossa aula de hoje. Depois eu dou uma olhadinha no chat, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de reforma e contra-reforma, esse assunto remete a uma tentativa de transformar, primeiro, foi uma tentativa de transformar a Igreja Católica do período. A Igreja, no século XVI, ali na virada da Idade Média para a Idade Moderna, a igreja cristã que existia era a Igreja Católica. E a gente já viu nos assuntos anteriores que a Igreja Católica, ela tinha um papel não só religioso, como ela também tinha um papel político. Ela estava ali, lado a lado dos reis, opinando, coroando, né? Ela sempre opinava, sempre estava ali, e considerado, os membros da igreja, o alto clero, eram considerados nobres, né? O alto clero estava ali, lado a lado com a nobreza. Então, a reforma protestante já foi uma quebra desses privilégios da Igreja Católica. Lembrando que os primeiros reformadores não foram esses da Idade Moderna que a gente vai estudar. Anteriormente, teve uma tentativa de reforma dentro da Igreja Católica, que foi através de John Wycliffe e Jan Hus. Esses dois, ainda durante a Idade Média, ali entre o século XIII e o século XIV, eles tentaram reformular algumas coisas dentro da Igreja Católica. Por quê? Ela era considerada muito polêmica, principalmente a questão da venda de indulgências, que era nada mais nada menos do que você comprar objetos da Igreja Católica e assim garantir a sua vaga no céu. Então, para tentar modificar certas atitudes como essa, ou certas atitudes consideradas escandalosas, como era o caso do alto clero se envolver com pessoas em prostituição e etc. Lembrando que o alto clero da Igreja Católica era formada pela nobreza. Eram os nobres que faziam parte do alto clero. Que nobres eram esses? Vamos lá, a formação da nobreza na Europa. O primeiro filho de um nobre, que é o chamado primogênito, ele era automaticamente sucessor do pai. Então, ele recebia o título que o pai tinha, se fosse um conde, seria um filho, o primeiro filho também seria um conde, etc. Já os demais filhos, se fosse mulher, o único destino para as mulheres nesse período era casar com um nobre. E para os homens que não fossem os primogênitos, tinha duas escolhas. Ou ele fazia parte do exército, né, no caso da Idade Moderna, do exército do país, das Forças Armadas do país, ou no caso da Idade Média, o nobre ele poderia fazer parte
das tropas de um senhor feudal. Ou ele recebia essa condição e não deixaria de ser um nobre, ou ele escolheria ser membro da Igreja Católica. E aí, como filho de nobre, ele receberia algum cargo no alto clero. Alto clero que é bispo, arcebispo, tentar ali ser um papa e etc. Então, a gente não pode esquecer que nobres vêm com costumes da nobreza. E esses costumes da nobreza, participar de festas, beber, se envolver com outras pessoas e etc., acabavam sendo levadas para a igreja, mas eles não faziam isso abertamente, eles faziam isso às escondidas. E também a questão das lutas políticas, esses costumes nobres de tentar passar do outro para conseguir alguma coisa, também era levada para dentro da igreja. Então, já na Idade Média, John Wycliffe e John Hus tentaram modificar isso dentro da Igreja Católica, mas acabaram sendo punidos e foram queimados na fogueira como hereges. Então, esse período agora que nós vamos estudar, século XVI, a gente vai ver a primeira tentativa de reforma da Idade Moderna, que acabou acontecendo, que foi por Martinho Lutero. O que a gente não pode esquecer, pessoal, também é a conjuntura que esse período nos traz. A gente já viu nos assuntos anteriores, como, por exemplo, o Renascimento e etc., que está surgindo uma nova classe, que é a burguesia. Que é a burguesia? A burguesia é o pessoal que trabalha com comércio, que está se desenvolvendo, alguns estão enriquecendo nesse mundo comercial. E, querendo ou não, tem aí já existindo o capitalismo. O capitalismo está existindo. Mas a Igreja Católica, ela condenava certas atitudes da burguesia, como, por exemplo, a questão de acumular riquezas e de conceder empréstimos, que a burguesia fazia isso, era considerado errado pela Igreja Católica. Então, a burguesia ela acabava sendo limitada às ações econômicas que hoje faz parte do nosso sistema capitalista. Então, esses limites começaram a incomodar a burguesia. Então, quando teve a primeira voz protestante na Idade Moderna, recebeu muito apoio. Recebeu apoio até de alguns nobres e também de alguns reis. Foi o caso de Martinho Lutero. Então, especificamente, quais foram as principais motivações? Tem a questão do Renascimento, que foi surgindo o humanismo, a valorização do ser humano, em contraposição à valorização apenas de Deus, mas começar a valorizar o ser humano como a criação de Deus, então todas as ações humanas deveriam ser valorizadas. O racionalismo, que é a busca pela razão. A burguesia descontente, porque ela era muito limitada pelo que a Igreja Católica permitia ou não. E também algumas atitudes do alto clero, composto pela nobreza, algumas atitudes consideradas escandalosas na época, como foi o caso da família, vou colocar aqui para vocês, a família Borgia. A família Borgia foi um escândalo na época, e eu vou dizer por quê, mas lá na frente. Então, Martinho Lutero, ele vivia ali na região germânica, que hoje nós conhecemos por Alemanha. Na época, ela não era unificada. Então, ele vivia nessa região, ele era um monge, e o sonho dele, como monge, era viajar até Roma e conhecer de perto o Papa e como a igreja agia na capital religiosa, na sede religiosa, na grande sede religiosa. E aí, quando Lutero chega lá, ele se surpreende com as atitudes do clero no meio da sociedade, e também ele chega e está tendo uma festa religiosa com venda de indulgências,
com falta de respeito pelos fiéis, a cobrança, a eterna cobrança de dinheiro por tudo que a igreja fazia, né? Então, essas atitudes chocaram Lutero. Lutero, primeiramente, tentou conversar com membros da igreja, não foi ouvido, e aí ele começou a escrever algumas coisas, como foi o caso das 95 teses que ele escreveu, de atitudes erradas da Igreja Católica e como ela deveria agir. Essas teses eram discutidas entre as pessoas mais próximas de Lutero e também no meio acadêmico. A Igreja Católica não via isso como um grande problema, porque achava que era coisa só do meio acadêmico mesmo. Mas essas ideias elas foram se expandindo. Lutero foi chamado para pedir perdão à Igreja Católica, ele se negou, e por causa disso ele foi expulso da cidade natal dele e excomungado. Para quem não sabe o que é ser excomungado, excomungado é não poder mais participar da comunhão do corpo e o sangue de Cristo durante a celebração da missa católica. Então, Lutero foi expulso e no exílio, quando ele foi expulso, né, no exílio, ele traduziu a Bíblia, porque a Bíblia, nessa época, ela não deveria ser lida pelos fiéis, e ela vinha apenas na linguagem do latim, que era a língua falada na Roma Antiga. Então, ela era em latim, só os nobres conheciam o latim, principalmente aqueles que se tornavam membros da Igreja Católica. E os fiéis não liam nunca a Bíblia porque eles não conheciam o latim. Então, Lutero traduziu a Bíblia para a língua falada dele, foi o primeiro grande passo, porque Lutero acreditava que a salvação poderia ser alcançada pela fé e que cada fiel deveria ler a Bíblia e entender o que ela tinha para os seus seguidores, para os seguidores de Cristo, né? Então, dessa forma, ele passou a ser apoiado pela burguesia da região germânica, também pela nobreza alemã, e as ideias dele, de Lutero, começou a propagar em outras regiões. Lutero, ele fundou o chamado luteranismo, né, que ele, através do luteranismo se acreditava que bastava ter fé que você seria salvo, não precisava comprar indulgências, não precisava ficar pedindo oração pelo membro da família que já se foi, etc. Ele dizia que a fé já salvava e que cada pessoa deveria ter a sua própria Bíblia e ler com frequência para entender. Ele acreditava também no culto simples, mais próximo das pessoas, e pelo luteranismo, apenas 2 sacramentos da Igreja Católica permaneciam, que era o batismo e a Eucaristia. Esse é o luteranismo. Até hoje existem algumas igrejas luteranas, né, principalmente nos Estados Unidos. Só que as ideias de Lutero também foi para outras regiões, como foi o caso da França, e a gente vai ver já já. Então, Lutero questionava muito os dogmas da Igreja Católica. Dogmas é nada mais, nada menos, segundo o dicionário, os preceitos inquestionáveis, próprios e mais importantes de uma doutrina religiosa. E esses discursos defendidos pela doutrina, elas não são suscetíveis à discussão, ou seja, não se pode discutir. Discutir os dogmas, são as regras da igreja, seria uma heresia, seria um erro, seria questionar o próprio Deus, porque para a Igreja Católica, as regras da igreja, elas foram construídas com base na Bíblia. Então, não se deve questionar a Bíblia, segundo a Igreja Católica, então não se deve questionar também os dogmas. Hoje em dia, a Igreja Católica, ela tem um livro, né, bem denso, que esqueci o nome agora, que são todas as normas da igreja. Bom, sobre os Borgias. O Papa Alexandre I,
ele foi o primeiro Borgia a se tornar papa. Foi Alexandre VI, foi o primeiro a se tornar papa. E essa família, Borgia, caracteriza muito bem o que seriam os maus costumes nobres dentro da Igreja Católica. Foi uma família que realmente existiu, era uma família de muitos privilégios, e também eles não mediam esforços para se manter no poder. Quando se fala não medir esforços, é daquele jeito que a gente viu com Maquiavel, que os fins justificavam os meios. Então, para eles se manterem no poder, eles faziam qualquer coisa, até matar o próximo. Então, Alexandre VI foi o Papa, ali entre o século XV e o século XVI. Ele ficou de 1492 até 1503 como Papa. E ele, enquanto Papa, ele teve diversos filhos, e ele, além da corrupção papal, porque havia vários casos de corrupção dentro da igreja, ele, enquanto Papa, ele também praticava o nepotismo, que é nada mais nada menos do que colocar membros da família em cargos da igreja, em cargos do clero. E pessoas que faziam parte dos cargos do clero também eram considerados nobres e sustentados pela igreja, né? Além das riquezas por fora. Que a igreja questionava o acúmulo de riquezas, mas não questionava o próprio acúmulo dessas riquezas. Então, sobre os Borgias, saiu filme, saiu algumas séries. Tem até uma série mais famosa sobre eles, bem polêmica, mas tentando retratar mais ou menos o que os documentos históricos deixaram. Alguns historiadores, eles ficam debatendo sobre essas polêmicas. Não, os Borgias praticavam isso, mas a população da época já nem via com tanto pavor tudo isso que eles faziam, porque já era muito comum da época, e outros dizem que não, né? Para estarem dentro de um espaço religioso e praticar tudo aquilo era um ato abominável. Então, tem sempre esses questionamentos, mas os documentos revelam que, aos nossos olhos e aos olhos da época, era bem complicada essa relação dos Borgias, principalmente esses maus costumes nobres dentro do espaço religioso. Certo? Temos aqui alguns reformadores. Os principais são Lutero, que foi o primeiro, durante a Idade Moderna, né, conseguiu desmembrar o cristianismo não estava mais enrijecido só na Igreja Católica a partir do luteranismo. Passou a existir o protestantismo e tudo começou com Martinho Lutero. Teve Calvino, também foi muito famoso. O calvinismo ele começou na França e ali ele se espalhou por outras regiões mais próximas. E alguns outros, né? Menno Simon, Zuglio, Henrique VIII. Henrique VIII a gente também vai ver hoje. Então, já vimos Lutero, vamos falar um pouco de Calvino. Calvino, ele ficou sabendo do luteranismo, ele achou muito interessante. Só que no caso de Calvino, ele via o problema do luteranismo, a questão dessa liberdade de que somente a fé salvava. Então, Calvino acreditava que não bastava só ter fé. Havia pessoas que nasciam escolhidas por Deus, seriam os predestinados. Aí entra a teoria da predestinação, que hoje muitas igrejas protestantes carregam, né, essa doutrina, a doutrina da predestinação, que é nada mais nada menos do que os escolhidos de Deus, eles devem seguir os preceitos divinos, não se negar a uma vida divina, e ali eles automaticamente serão salvos. E aqueles não escolhidos, eles devem lutar bastante para alcançar a salvação. O que é interessante do calvinismo, que é o fundado por Calvino, e também pegando um pouquinho do luteranismo, é que eles não condenavam as práticas da burguesia e nem condenavam esse novo sistema que estava começando, que é o capitalismo. Então, Calvino, ele dizia que o trabalho dignificava o ser humano. Então, ele podia, sim, acumular seus bens, acumular riquezas,
Só um instantinho, turma, que tá chovendo aqui, eu vou fechar a janela. Continuando. Então, pelo calvinismo, o trabalho dignifica o ser humano. Então, dessa forma, eles acreditavam que, que através do trabalho, o ser humano poderia sim acumular riquezas e praticar empréstimos, e dessa forma ele não seria julgado por Deus, nem seria levado ao inferno. Não, ele seria dignificado, ele seria salvo, certo? Eu vou aqui responder algumas perguntas do chat. Professor, o que é indulgência? Me desculpa a pergunta. Quando pecamos, mesmo sendo perdoados, cada pecado deixa uma mancha em nossa alma. A indulgência é como limpar a alma. Isso. A indulgência eram coisas vendidas pela igreja para nos dignificar. Ou seja, ou a gente dava uma contribuição para limpar a nossa alma, então dava dinheiro e aí eles diziam, reze 10 Pai Nossos, 20 Ave Marias, suba essas escadas, beije ali uma relíquia, ou eles vendiam até objetos mesmo, dizendo que faziam parte ou do crucifixo de Jesus, ou um osso, porque dizia que fazia parte era um osso de algum santo. Então, se as pessoas comprassem esses objetos, eles teriam seu lugar vago, seu lugar garantido no céu, certo? Queria saber qual era a intenção de Lutero. A intenção de Lutero foi fundar uma nova religião que não seguisse os dogmas da Igreja Católica. Então, era fundar algo que ele conhecia como verdadeiramente uma fé em Cristo, porque ele percebia que a Igreja Católica estava muito corrompida e ela não estava aberta a mudanças. Então, o objetivo dele era fundar uma nova religiosidade cristã, mas que não fosse católica. E aí ele abriu essas portas, Calvino veio atrás e os demais foi atrás também. A gente vai ver essas motivações, e a gente está vendo agora essas motivações, certo? Então, no caso de Calvino, que é o que a gente está falando agora, ele conseguiu, ele colocou, ele expressou que a burguesia não estava fazendo nada de errado. Ela poderia sim trabalhar, o burguês poderia trabalhar, acumular riquezas, e ali ele estava recebendo a dignidade divina. E os predestinados, como ele diz, aqueles que já nascem escolhidos por Deus, deveriam não só trabalhar, mas também tentar converter os próximos. O protestantismo faz isso até hoje, né? Eles me parecem que eles continuam com essa perspectiva, principalmente a calvinista. Professora? Oi. Quem segue as teorias do Calvino ainda é a igreja presbiteriana, a igreja calvinista e a congregacional ainda. Sim, as que tem até hoje, né? Que segue as normas do Calvino. Acho que a Assembleia de Deus também, né? A Assembleia, eu acho. Só essas mais novas, tipo Universal, essas coisas que não seguem. É bem misturada, assim. Eu acho, na verdade, a Universal, eu não sei se alguém aqui é da Universal, mas eu acho ela bem parecida com a Igreja Católica, quando ela foi questionada, né? Esse negócio de vender objetos. As igrejas neopentecostais, elas Sim. já começam com a teoria da teoria da prosperidade. Se Sim. você for buscar, você vai ter carro, vai ter carro, mas não é isso. Já nós que somos pentecostal já pensa diferente. Sim. Boa, Ricardo. É isso mesmo, tem as neopentecostais que são bem diferentes, mas essas mais antigas é a que segue mais as ideias de Calvino. Professor, a Bíblia era conhecida como Torá, né? Era ou estou enganado? A Bíblia, antes de colocar os evangelhos de Jesus, ela era o Antigo Testamento, né?
É basicamente a mesma Bíblia usada a mesma Bíblia Sagrada usada pelos judeus. A Torá, eu acho que eu estou tentando lembrar o nome da Bíblia dos povos, dos muçulmanos. Eu acho que eu estou confundindo agora. Mas É Alcorão. É Alcorão, é. Então, Torá é a primeira parte da Bíblia. É o Antigo Testamento, que se chama. É Alcorão dos muçulmanos. Muito bem. Torá é o primeiro, o Antigo Testamento. Mas quando junta com o Novo Testamento, é a Bíblia completa, né? E o Novo Testamento é quando começa a história de Jesus. A Assembleia também, obrigada, Beatriz. Reforma protestante e a reforma religiosa é a mesma coisa, isso. E no caso, professora, o Alcorão é a Bíblia reescrita por Maomé. Isso, exatamente. O Alcorão é a Bíblia reescrita, inclusive, ele não nega a existência de Jesus no Alcorão. Só que a perspectiva é diferente, né? Para eles, o grande profeta é Maomé e não Jesus. Do Alcorão, da Torá não. A Torá não reconhece que temos um profeta. Eles não reconhecem Jesus como filho de Deus. Eles acham que o filho de Deus ainda está por vir. Por isso que eles não têm, os judeus não usam o Novo Testamento. Professora, reforma protestante e reforma religiosa é a mesma coisa? Sim. De assunto, na história, é. E a gente ainda vai ver hoje a contra-reforma, certo? Então, vamos lá. Que a Igreja Católica, ela não vai ser bombardeada assim, quietinha, não. Ela vai querer revidar, que ela está perdendo muitos seguidores. Então, os principais reformadores foram esses. Nós falamos de Lutero, nós falamos Lutero com o luteranismo, Calvino com o calvinismo. Esses outros dois não serão cobrados, nem tenham medo, são os anabatistas, né, que são reformas mais radicais e etc. Mas Henrique VIII é muito interessante, principalmente para a história da Inglaterra, e a história da Inglaterra nas grandes navegações depois e etc. Por que Henrique VIII é interessante? Antes de falarmos de Henrique VIII, eu estava falando para vocês a importância da reforma protestante para o embrião do capitalismo, né? Que ali a burguesia já existindo e fazendo certas práticas. Esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele foi escrito pelo sociólogo alemão Max Weber, e a primeira publicação dele é de 1905, mas já tem várias edições, né, de fácil acesso até hoje. Na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Max Weber deixa bem claro o quanto a reforma protestante foi importante para que o capitalismo fosse implantado. Porque se continuasse com as regras da Igreja Católica, sempre punindo aqueles que trabalhavam com o acúmulo de riquezas do seu próprio trabalho, com a questão do empréstimo financeiro e etc., o capitalismo não teria se desenvolvido da forma que se desenvolveu, né, gerando posteriormente as revoluções industriais e etc. Então, ele fala, né, da questão da relação direta entre as teorias, os pensamentos protestantes atrelados ao que a burguesia necessitava para crescer, certo? Então, quem quiser a leitura... Oi. Diz que antes do protestantismo, as pessoas não eram analfabetas, não era? Sim, tinha muitas pessoas analfabetas, mas tinham pessoas consideradas, hoje a gente chama camada média da população, né? Que mesmo assim não tinha acesso ao latim, porque latim era um estudo que era feito só pelos mais ricos, pelos mais nobres. Então, vamos dizer, até a burguesia mais enriquecida, que teve acesso à educação, mas eles não tinham acesso ao estudo do latim. Então, até aqueles que tinham enriquecido, eles não tinham acesso a saber o que era que tinha na Bíblia.
Foi com a tradução da Bíblia que eles passaram a conhecer o que é que de fato tinha na Bíblia, porque alguns membros da igreja até mudavam alguns trechos em benefício próprio, né? Porque eu estava vendo também sobre a origem da escola pública, como começou, e depois da reforma protestante que começou a educar a população pobre. Começou a crescer mais. Alguns reis, eles ficaram mais abertos a essas propostas educacionais, mas não era também no sentido de ter acesso à Bíblia, mas também no sentido de futuramente ter pessoas em cargos administrativos. A gente vai ver depois que, no assunto mais à frente, chamado iluminismo, que alguns reis, eles acham as propostas filosóficas de educar a população melhor, porque uma população educada garante a sustentabilidade do país. Então, eles viram nesse sentido. Nessa época, não só como acesso à Bíblia, mas também pessoas que pudessem manter os cargos governamentais funcionando independente da nobreza. Percebam, esse assunto é uma abertura para o que a humanidade vai fazer depois, né? O protestantismo, ele permitiu essa abertura. É tanto que muitos burgueses, alguns nobres se mantiveram católicos, mas a burguesia, quase inteira, ela passou a ser protestante, porque ela era acolhida por esses novos pensamentos. A igreja católica, ela sempre se mantém um pouco mais atrasada nessa época, em vários sentidos. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Luteranismo, calvinismo, vamos ao anglicanismo. O anglicanismo foi através da fundação da igreja anglicana na Inglaterra, no contexto ali do reinado de Henrique VIII. Henrique VIII, ele foi o rei que implantou o absolutismo na Inglaterra, e esse assunto a gente já estudou. Eu acho que é a aula 5, se eu não me engano, o absolutismo. Foi Henrique VIII que implantou o absolutismo na Inglaterra. Para quem não lembra, o absolutismo era nada mais, nada menos do que o rei governar de forma absoluta em todas as instâncias do país, auxiliado por cargos administrativos em que a nobreza fazia parte. E, por outro lado, auxiliado também pela Igreja Católica, que também opinava sobre as questões políticas. Mas Henrique VIII, ele começou a perceber que, para ele ser um rei absoluto, ele precisava deixar a Igreja Católica menos poderosa. Ele queria tirar o poder político da Igreja Católica e não conseguia. Então, atrelada a essa ideia de que ele estava sentindo dificuldade de implantar o absolutismo, dele se tornar um rei absoluto, junto com a ideia de que ele queria casar-se novamente, e a Igreja Católica não permitia, ele já tinha o primeiro casamento, que foi com Catarina de Aragão, só que Catarina de Aragão não conseguia gerar filhos, e Henrique VIII queria descendentes, principalmente homem, para suceder ele. Então, Catarina estava cada vez mais ficando velha, não concedia filhos, ele tinha amantes, né, dentro do reino, mas ele não reconhecia os filhos da amante como filho, então ele pediu à Igreja Católica para casar novamente e ter a oportunidade de ter filhos nobres, porque filho fora do casamento ele não concordava, ele não assumia. A Igreja Católica se negou que ele casasse novamente. Até hoje, na Igreja Católica, você tem direito a um casamento, né? Não pode casar outras vezes, exceto, tem algumas exceções, mas não pode casar novamente. Então, ele pegou
essa rejeição da Igreja Católica, junto com a proposta que ele já queria retirar a Igreja Católica dos assuntos políticos para se tornar um rei absoluto, então ele cortou relações com a Igreja Católica, expulsou a Igreja Católica da Inglaterra, confiscou todas as terras que pertenciam à Igreja Católica, onde tinha igrejas e etc., e fundou uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana. Na Igreja Anglicana, o rei Henrique VIII, através do ato de supremacia, ele era não só o chefe político, que era o rei, como ele também se tornava o chefe religioso. Então, ele tinha funções religiosas dentro da Igreja Anglicana e tinha funções políticas fora da Igreja Anglicana, que era o rei, né, sendo o rei. Isso é chamado ato de supremacia. É quando o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele é um chefe político e um chefe religioso. Aí ele casa-se novamente com Ana Bolena, mais nova e tudo mais. Ana Bolena tem uma filha, que é a Elizabeth I. Ele, não satisfeito, mandou decapitar Ana Bolena e casou novamente. Ao todo, ele casou 6 vezes. Dessas 6 esposas, ele chegou a ter um filho, mas ele nasceu esquizofrênico, então ele não podia ser o sucessor do rei. E quando Henrique VIII morreu, quem sucedeu ele foi a primeira filha, que foi Elizabeth I. E aí, para quem tiver a oportunidade, eu procurei para vocês saber onde é que o filme está disponível. O filme está disponível em lugar nenhum. Não está disponível no YouTube, não está disponível em nada, mas quem tiver acesso aí a outros locais, vale a pena. O nome do filme é Elizabeth, né? E o filme é maravilhoso, porque conta essa história dela mais jovem e como ela conseguiu chegar a ser rainha. E aí tem o Elizabeth e tem o segundo filme, que é Elizabeth, a Era do Ouro. Elizabeth, filha de Henrique VIII, da Casa dos Tudor, ela conseguiu governar por 40 anos. E foi durante o período que ela foi rainha que teve as grandes navegações inglesas, aquele apoio que a Inglaterra dava à pirataria. Lembra que a gente falou disso na aula passada? A questão dos piratas não eram só os franceses, mas também os ingleses. No caso dos ingleses, eles atacavam os navios que estavam ali pelo oceano, levando as riquezas da América, né? Então, eles atacavam e levavam essas riquezas para a Inglaterra. Claro que a rainha negava que apoiava, mas tinha total apoio com relação a isso. E a Igreja Católica? Ela vai ficar quieta diante desse movimento todo, da perda de espaços, de fiéis e etc. Jamais. A Igreja Católica, ela reage, ela começa a reagir a tudo isso, com a chamada Contra-Reforma. Através da Contra-Reforma, o alto clero se uniu e discutiram o que era possível fazer para que a Igreja Católica não perdesse espaço nos países, nem espaço político, nem religioso, nem perder os seus fiéis. E aí eles trouxeram 3 grandes características, novas características para a Igreja Católica. Primeiro, o Tribunal do Santo Ofício, que é nada mais, nada menos do que o retorno da Inquisição. A Inquisição ela existia durante a Idade Média, e ela retornou com tudo nesse período da Idade Moderna, com a Contra-Reforma, porque ela punia aqueles considerados hereges. Então, herege era o protestante, era o judeu, era todo aquele que questionasse a igreja, que passasse a ler livros com conteúdos que questionavam os dogmas da Igreja Católica e etc. Então, o Tribunal do Santo Ofício, ele volta com as mesmas características que tinha na era medieval, queimando o povo na fogueira. Inclusive com aquele caso, né, das bruxas de Salem, foi mais ou menos nesse período, quando mulheres da cidade de Salem foram condenadas porque alegadas de bruxaria. Teve também o Index,
que era nada mais nada menos do que a censura a livros escritos por protestantes. Então, países genuinamente católicos, como era o caso da Espanha, de Portugal e outros países que mantiveram o catolicismo, eles eram proibidos de aceitar livros escritos por protestantes. E essa censura era chamada de index. E outra coisa criada foi a Companhia de Jesus. Ela foi criada por Inácio de Loyola, e a Companhia de Jesus, ela tinha o objetivo de levar às regiões mais distantes, principalmente essas regiões que estavam sendo colonizadas por países europeus, então levar padres para que eles vivessem com as pessoas mais simples, mais comuns, principalmente aqueles que não conheciam a religiosidade cristã, como eram os casos dos povos nativos, os índios, né, aqui no Brasil, na América do Norte, mas também algumas populações, como foi o caso do Japão. Os jesuítas, eu indiquei filme para vocês na aula passada, que foi a missão. Então, os jesuítas, eles iam até esses países e tentava repassar o conhecimento sobre o cristianismo. Aqui no Brasil, eles fundavam algumas fazendas com a população indígena e protegia essa população desde que eles se convertessem ao cristianismo. E no Japão, eles também tentavam converter a população milenar, né, japonesa, ao cristianismo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de vocês para... Pronto. Vamos às questões da aula de hoje. Questão 1. Opa, volta aqui. Volta, questão 1. Dois grandes eventos históricos, esse foi do Enem do ano passado. Então, a certeza que vai ter assunto de reforma e contra-reforma esse ano é grande. Então, Enem 2021. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais, dos príncipes, como queria. Esse trecho é de um livro muito famoso entre os historiadores, e também a leitura dele é muito boa. Se vocês tiverem a oportunidade de baixar da internet ou de comprar o livro, Carlo Ginzburg, o nome do livro é O Queijo e os Vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Ginzburg, ele pegou um caso de Inquisição dessa época, que foi o de Menóquio, e ele tentou, a partir dessa documentação da época, fazer um levantamento do que Menóquio passou até ser levado à fogueira. Então, ele chega à conclusão, como a gente leu aqui, que Menóquio, ele conseguia questionar os padres do vilarejo e ele era apenas um amolador. Ele amolava ferramentas e trabalho, etc. Então, Menóquio, ele, através das leituras que ele teve acesso, através da educação e etc., e da imprensa, então ele teve acesso à Bíblia, ele teve acesso a outras leituras, como foram os casos dos livros protestantes, e ele conseguia questionar os padres locais e até a Inquisição. Ele foi chamado várias vezes pela Inquisição, antes da Inquisição dar o veredito final dele, que foi a fogueira. Então, a questão pergunta: os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo, que é Menóquio, no século XVI, a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem a consulta pública das bibliotecas reais? Não, né? Sofisticação barroca do ritual litúrgico. Aqui a gente não está falando de como
como a igreja pregava, e sim que ele passou a questionar. Aceitação popular da educação secular. A educação secular seria educação religiosa, e não é isso que a gente está abordando. Interpretação autônoma dos textos bíblicos. Essa é a resposta correta. Letra D. A imprensa, a tradução da Bíblia possibilitou a pessoas comuns como Menóquio interpretar da forma dele os textos bíblicos. Por isso que ele questionava padres, inquisidores e etc. Então, resposta da 1, correta é a letra D, de dado. 2, é de uma faculdade de São Paulo. O ato de supremacia, olha que a gente viu hoje, Inglaterra, Henrique VIII, o ato de supremacia promulgado por Henrique VIII na Inglaterra contribuiu para divulgar intensamente a doutrina calvinista. Foi esse o interesse de Henrique VIII? Não. Iniciar a expansão externa, formando assim as bases do Império Colonial Inglês. Ato de supremacia não estava ligado à expansão marítima. Então, não é a letra B. O ato de supremacia está ligado a promover a reforma anglicana, sim, ao mesmo tempo em que contribuiu para a centralização do governo. Questão 2, resposta correta é a letra C. Promover a reforma anglicana foi o que ele quis, ao mesmo tempo que contribuiu para que ele fosse um rei absoluto, que é a centralização do governo. Então, resposta certa da 2 é a letra C. 3, essa é do Mato Grosso do Sul. Na Alemanha do século XVI, havia grande contradição entre o que a Igreja Católica pregava e o que ela praticava. Nos principados, as dificuldades eram enormes. Os camponeses sentiam-se sobrecarregados de impostos. As cidades ansiavam por liberdade. O clero desprezava a missão espiritual. Muitos bispos levavam uma existência de prazer, o que ofendia os crentes sinceros e simples. Os abusos apontados no enunciado geraram um ambiente favorável à aceitação do novo credo sustentado por Henrique VIII, Alemanha, não, né? Henrique VIII é Inglaterra. João Knox, também não. Esse é Anabatista. John Hus, não. Esse foi na Idade Média. João Calvino, Calvino era França. Então, a resposta certa é a letra E, Martinho Lutero, Alemanha, século XVI, luteranismo. Então, a 3, a resposta correta é a letra E. 4, aqui pertinho da gente, a UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No século XVI, surgiu na Europa um movimento de caráter religioso, político e econômico que deu origem à Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi iniciada como uma reação ao progresso do capitalismo, que preconizava o lucro e estimulava o desenvolvimento das atividades mercantis, condenados pela Igreja Católica. O protestantismo foi uma reação ao capitalismo? Não. Ele foi um apoio ao capitalismo. B. A Reforma Protestante foi uma reação à crise da Igreja Católica, que se manifestava através de uma vida desregrada, do luxo do alto clero, da venda de cargos eclesiásticos e das relíquias sagradas? Sim. Então, a 4, a resposta correta é a letra B, de bola. 5, da PUC em São Paulo, 2018. A Reforma Protestante, iniciada em 1517 com Lutero, espalhou-se pela Europa nas décadas seguintes, alimentando revoltas sociais e conflitos políticos. Entre os reformadores, Calvino mostrou-se mais radical em sua crítica ao catolicismo, porque negava qualquer tipo de autoridade religiosa, pois afirmava que a supremacia absoluta do indivíduo e da sua capacidade de ler a Bíblia atingia a graça do conhecimento como caminho para a salvação. Calvino não defendia isso, né? A diz que
a gente é salvo pela fé, isso é coisa de Lutero. Então, a letra A não está correta. B, criticava as igrejas nacionais e as lideranças dos reis nos cultos, entendendo que os fiéis atingiriam a salvação por meio de boas obras, como a conversão dos pecadores pela palavra de Deus. Calvino não chegou a pregar isso. C, afirmava a predestinação absoluta dos eleitos de Deus, reconhecíveis por sinais tais como uma vida simples e austera, a frequência no culto, o trabalho árduo e honesto e o cuidado com a família. Resposta correta da 5 é a letra C. Esses eram preceitos defendidos por Calvino, ou a doutrina calvinista. E na aula de hoje eu coloquei 6, da URCA, em 2017. Os reformadores estavam interessados, sobretudo, na volta dos ensinamentos de São Paulo e Santo Agostinho. Olha aí, quem viu a aula de filosofia sobre a filosofia medieval, Santo Agostinho, não só rejeitavam a ideia humanista de um revivecimento das realizações pagãs, mas propunham alijar, ou seja, retirar praticamente todo o conteúdo, todo o conjunto das instituições e doutrinas no fim da Idade Moderna. Assim, pode-se afirmar corretamente sobre a reforma protestante que os reformadores mais radicais aceitavam em bloco as teorias e práticas fundamentais do cristianismo no século XIII? Não. Os reformadores acatavam os ensinamentos altruístas de religião simples e de amor pregados por São Francisco de Assis, assim como os sacramentos da Igreja Católica de então? Não. Eles estavam contra os sacramentos da Igreja Católica e eles não citavam São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, na verdade, foi uma inspiração para para os jesuítas, para a missão jesuíta, a vida simples e tal. C. A reforma estava intimamente ligada a certas tendências políticas da época, como o nacionalismo. A 6, a correta é a letra C, viu, gente? A reforma ela estava ligada às tendências políticas da época, que é o surgimento do capitalismo, às necessidades da burguesia, e naquela ideia de formação do Estado Nacional, do absolutismo, a ideia do nacionalismo, sim, do pertencimento local. A reforma protestante também esteve muito ligada às necessidades locais e de unificar os povos dentro de uma mesma religiosidade, língua, cultura e etc. Então, a 6, a resposta correta é a letra C. Deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma dúvida. Pronto, estão respondendo aqui. Muito bem. Então, vamos à dica de hoje, que hoje é sexta-feira, hoje é sexta com história, e temos dica de filme para esse final de semana, para agregar conteúdo com diversão. O filme indicado de hoje, que eu encontrei no YouTube para vocês, tem na versão legendada e tem na versão dublada, é Lutero. Sobre o luteranismo, aquele início, a revolta de Lutero com relação à Igreja Católica, as teses, a tradução da Bíblia, tudo isso tem nesse filme. Algumas reformas em torno do algumas revoltas em torno do protestantismo, vocês vão ver nesse filme, que é um filme de 2003, está disponível no YouTube. É bem interessante para vocês perceberem a conjuntura da época, né, mais ou menos o que é que Lutero teve que passar para promover essa mudança e essa oportunidade de ter mais uma fé religiosa. Outro filme, além, se vocês encontrarem Elizabeth, é muito bom para entender como foi implantado o absolutismo e etc. Mas um filme que fala sobre Henrique VIII
e o interesse dele em dispensar a Igreja Católica para se tornar um rei absoluto, o filme se chama A Outra. Eu não sei se vocês já assistiram, não procurei para ver se, mas acho que tem na Netflix, mas eu não procurei para vocês, para saber se tem, provavelmente tem no YouTube. O filme A Outra fala especificamente de Henrique VIII, na Inglaterra, quando ele se separa da Catarina de Aragão e se casa com Ana Bolena. Então, o período que ele está casado com Catarina, a insatisfação dele com a Igreja Católica, a tentativa de casar novamente, a decapitação de Ana Bolena, a primeira filha, que é Elizabeth, tudo isso se encontra no filme A Outra. Professora, só tem esse filme que retrata a vida de Lutero. Esse é o melhor filme sobre a vida de Lutero, assim, quando digo melhor filme, é na questão não só de produção, como também de conteúdo histórico. Mas tem outros filmes sobre Lutero. Tem uns filmes Professora, mais antigos. Oi, Vitória. também, para quem tiver disponibilidade, tem a série de Lutero na Netflix. Ah, ótimo. Esse eu não sabia. Eu cheguei a ver agora há pouco tempo, 2 episódios, mas pelo que eu vi é bem legal, bem interessante, vou até retornar. Pronto, olha a dica aí de Vitória. Quem tiver Netflix ou quem tiver um amigo que possa emprestar a senha, que é bem interessante, a série Lutero disponível na Netflix. Certo? Então, aproveitem esse final de semana para agregar conteúdos históricos à diversão. E quem não assistiu às dicas anteriores, aproveita para ir se atualizando também. Certo? E aí, pessoal, dúvidas? Cumprimos, né, a 1 hora de aula. Eu tentei aqui, como a gente estava com aquele problema com o Meet, eu tentei deixar a nossa aula de hoje 1 hora certinha, para a aula não cair, a gente ter que voltar. Quando começou, aí a professora Carol disse, já achei um jeito, pode passar um pouquinho mais de 1 hora. Então, quem tiver aí alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa da aula de hoje, esse é o momento. O professor ama a disciplina de História por causa dos Professora, assuntos. Oi, Douglas. eu tô só com uma dúvida na questão número 1. Certo, vamos lá. Vamos ver aqui a questão número 1. Qual a sua dúvida, Douglas? É, Que- porque não foi a resposta correta, a letra E. Sim, aqui a questão 1 está falando especificamente sobre o caso de Menóquio, que ele realmente foi uma pessoa que existiu, e esse trecho está falando que a imprensa e a reforma protestante contribuiu muito para que ele tivesse acesso às leituras e pudesse questionar a igreja, questionar os padres locais e etc. Então, na 1, a resposta correta foi a letra D de dado, né? Interpretação autônoma dos textos bíblicos, porque ele pergunta: os acontecimentos históricos citados ajudaram Menóquio no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitar o quê? Por que que não é a letra E? A letra E diz: correção doutrinária das heresias medievais. Ela poderia ser uma resposta, só que Menóquio aqui, ele realmente questiona a Igreja Católica, as heresias que ele está vivendo na Idade Moderna, mas que vem da época medieval, porém, quais são os acontecimentos, a pergunta é, o que é que aconteceu para que Menóquio conseguisse questionar a Igreja Católica? O que foi que aconteceu para que Menóquio tivesse a oportunidade de repensar, de olhar e dizer, eu não acho essa doutrina correta. Por isso que a letra certa é a letra D. O que permitiu Menóquio a chegar a essas conclusões e, coitado, levar até a fogueira,
foi a interpretação que ele passou a ter sozinho sobre os textos bíblicos. Quando ele teve acesso à leitura, teve a tradução, e aí já tinha a imprensa, né, que já conseguia imprimir diversos livros e textos e etc., isso permitiu que pessoas mais comuns, tipo Menóquio, que teve acesso à educação e etc., pudesse interpretar, ler e interpretar da forma dele os textos. Professora, Oi, o que me fez errar essa questão foi eu não ter visto a palavra possibilitar. Aí eu pensei, sim, que ele buscou foi acabar com as heresias que acontecia antigamente. pois é. Enem tem, as questões de história, sociologia, filosofia, tem muita casca de banana, vocês precisam prestar muita atenção. Essas questões de humanas, vocês não podem ler rápido, vocês precisam ler com atenção cada detalhe da questão, porque vai ter cascas de banana. Ela é uma casca de banana, né? Porque se você não prestar atenção no final, o que ele está pedindo, muita gente marcou exatamente essa letra E, a correção doutrinária das heresias medievais. Por quê? Uma vez que ele está questionando, ele está querendo corrigir. Mas não é só isso. O que é que levou Menóquio a fazer isso? Quais foram as ferramentas que ele teve para questionar a interpretação autônoma dos textos bíblicos? Então, essas questões de humanas, digo para vocês, de história, de sociologia, de filosofia, tem muito da interpretação textual de português. Então, vocês não leiam rápido, vocês leiam com atenção e também a fonte do texto, do texto da questão. Essa fonte é o quê? Ela veio do livro Queijo e os Vermes, o cotidiano. Às vezes a fonte revela muito. Você fica em dúvida se a questão é sobre Idade Média, se é sobre Revolução Francesa, se é sobre Revolução Industrial. Vocês olhem a legenda do texto, porque muitas vezes a legenda ela já entrega a questão. Esses são uns macetezinhos quando a vista cansa, que eu sei que as questões de humanas, quando elas estão unidas, às vezes cansa um pouquinho a vista. Vocês tomam um copo d'água e prestem atenção nesses detalhes, certo? Que o Enem gosta de colocar essas casquinhas de banana. Meu problema é esse, ler rápido, não leiam rápido, leiam com calma. Tentem ter calma, né? Na hora, eu sei que a ansiedade também faz a gente querer passar rápido. Aquelas questões, outra dica, aquelas questões que vocês tiverem com dúvida, vocês marquem um tracinho e voltem para ela depois. Vocês façam aquelas questões que vocês têm certeza, em todas as matérias. Vocês vão fazendo a que vocês têm certeza, depois vocês voltam para aquelas que vocês ficaram mais empancadas, para não perder tempo. Certo? Então é isso, nossa aula de hoje. Agradeço a presença de vocês, tirar dúvidas e qualquer coisa, é só deixar o comentário lá no vídeo que Carol for postar, tá bom? Um abraço para todos vocês, bom final de semana. Boa noite, professora. Bom fim de Boa semana. noite, Paulo, e até a próxima aula.